Nesta segunda-feira, uma bomba política estourou em Brasília. A CPMI do INSS revelou que, durante a gestão de Lula, o presidente do instituto conseguiu desviar 50 milhões de reais. 50 milhões. Um escândalo gigantesco que mostra o tamanho do buraco de corrupção instalado dentro do Estado brasileiro. E fica comigo até o fim, porque o detalhe que eu vou te contar sobre quem está sendo blindado lá dentro da comissão é revoltante. Você vai entender como o sistema se protege. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu vou te contar exatamente o que está acontecendo por trás dessa esculhambação. O nome no centro desse escândalo é Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O sujeito que posa de humilde, mas vai depor de jatinho particular e parece carregar meio Brasil no bolso. Um banqueiro que, pasme, conseguiu se reunir com o presidente Lula 4 vezes no Palácio do Planalto. E tudo isso fora da agenda oficial. 4 vezes. Nem ministro tem esse privilégio. É o tipo de prestígio que mostra o nível de influência política que esse homem tem. Mas não é só isso. A CPMI identificou contratos bilionários, esquemas de proteção e tentativas de blindagem envolvendo nomes pesados do governo e até do Supremo Tribunal Federal. E o silêncio é ensurdecedor. Ninguém fala nada. O sistema inteiro se protege. Agora, olha a ironia. O mesmo STF que blinda banqueiro é o que vive dizendo que salvou a democracia. Segundo eles, podem tudo. E o resultado é esse. Um país onde um presidente do INSS desvia milhões, um banqueiro passeia em avião de luxo e o povo brasileiro é tratado como trouxa. A CPMI descobriu que durante 2 anos, na gestão atual, esse esquema desviou 50 milhões de reais do INSS. A Polícia Federal confirmou o caos. O grupo liderado por Stefanuto, com ligações diretas ao presidente do INSS, movimentou fortunas em esquemas de consignados, advocacias de fachada e pizzarias fantasmas. É o bacanal da corrupção, o verdadeiro retrato do país que a esquerda transformou em zona. E não é exagero. Até agora, a CPMI mostrou que havia mais de 250 mil descontos, sem origem definida em contra-cheques de servidores. Centenas de milhares de aposentados foram lesados. Gente que trabalhou a vida inteira e teve o salário raspado sem saber o porquê. E tudo aponta para o mesmo rastro. O Banco Master, controlado pelo humilde Vorcaro. O mesmo que Lula recebeu às escondidas. Quando a comissão tentou convocar o banqueiro para depor, veio a bomba. O Supremo apareceu de novo, dessa vez com o ministro André Mendonça, para dizer que ele não é obrigado a comparecer. Um verdadeiro deboche. A ordem legal é clara. Testemunha tem que comparecer. Mas quando o sistema se move para salvar os seus, o STF muda até o sentido das palavras. E não é coincidência. O mesmo Supremo que liberou esse banqueiro é o que atrapalha a CPMI desde o início. Documentos retidos, dados sigilosos negados, ordens proteladas. A comissão reclama que não conseguiu acesso total aos arquivos do Banco Master, porque o ministro não permitiu. Isso atrasou em mais de 1 mês as investigações. No meio disso, a base do governo faz de tudo para desviar o foco. Tem deputado que abandonou a CPI porque foi flagrado se reunindo com Marco Valério, o mesmo do Mensalão. E ainda teve coragem de tentar orientar testemunhas. Gente que devia estar presa ainda posa de paladino da moralidade. A CPMI pediu quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, o filho do presidente. E o que apareceu no Diário do Poder? Que a Polícia Federal já concedeu as quebras. A base governista fez de tudo para blindar o rapaz, mas a verdade está vindo à tona. Os tentáculos do esquema chegam até o entorno da família presidencial. Enquanto isso, a CPMI mostra onde começou o rombo. Na Bahia, berço dos consignados, com gente próxima ao PT, inclusive nomes hoje dentro da Casa Civil. Muitas instituições financeiras foram poupadas. C6, Santander, Crefisa e outras foram blindadas pela base do governo. Coincidência? Claro que não. É a elite do sistema se protegendo enquanto o povo paga a conta. E o mais revoltante é ver que o parlamento está de mãos atadas. Desde 2012, por decisão do próprio Supremo, as comissões perderam força. Agora cada advogado caro de banqueiro se esconde atrás de um habeas corpus e diz que o cliente é investigado e não testemunha, só para driblar a lei.
o parlamento é desmoralizado. E quem ganha é quem tem dinheiro para pagar caríssimos advogados. O presidente da CPMI, indignado, já anunciou que vai recorrer ao STF para reverter essa decisão e obrigar Vorcaro a depor, seja por bem ou coercitivamente. Chega de investigado VIP. O Brasil tem direito de ouvir esse homem, de entender como bilhões desapareceram do INSS e de saber quem são os nomes poderosos que ele protege. Agora, veja o absurdo. A defesa de Vorcaro prometeu que ele viria a Brasília em avião próprio, sem custo ao Senado. Tudo certo. Mas de última hora, recorreram ao Supremo, conseguiram novo habeas corpus e simplesmente cancelaram o depoimento. Como se o Brasil inteiro fosse idiota. Há quase 1 milhão de pessoas acompanhando as sessões da CPMI, aposentados, pensionistas, servidores, todos querendo saber a verdade. E o sistema responde com silêncio, blindagem e desculpas esfarrapadas. Nessa história, não tem santo. Tem banqueiro, tem político, tem ministro e tem servidor público. O que não tem é coragem. Coragem de enfrentar o esquema. Porque quando chega a hora de investigar grandes bancos e gente poderosa, a base do governo arruma um jeito de enterrar os pedidos. E aqui entra a parte que ninguém quer comentar. O próprio relator da CPMI confirmou que vai reapresentar os requerimentos para chamar novamente os presidentes do Santander, C6, Crefisa e PICP. Ele quer saber quem são os meninos de recado do sistema financeiro e quem está realmente do lado do povo. No meio disso, surgem acusações de que o deputado Flávio Bolsonaro teria alguma relação indireta com o caso. O relator foi claro. Desconhece qualquer envolvimento. A CPMI não vai transformar investigação séria em perseguição política. O foco é outro. O foco é no roubo bilionário que sangra o povo brasileiro. No final, o que vemos é um quadro de corrupção endêmica. Banqueiro blindado, STF interferindo, base do governo fingindo moralidade. E quem paga a conta é o aposentado. É o servidor. É o cidadão comum que vê o desconto no contra-cheque e não sabe nem para onde foi o dinheiro. O país está vivendo uma época que dá vontade de vomitar. De manhã, de tarde e de noite. Estamos vendo o bacanal da corrupção, a orgia do poder impune. E se a gente se calar, eles continuam rindo da nossa cara. Eu te digo uma coisa. A escolha nunca foi tão clara. É o Brasil honesto contra o sistema podre. É o povo trabalhador contra esse consórcio de poder, mídia e justiça seletiva que protege os mesmos há décadas. Comenta aqui embaixo o que você acha desse absurdo. Será que o Brasil ainda aguenta tanto escárnio? Deixa o like, compartilha e se inscreve no Pátria Sem Filtro. A verdade incomoda, e é por isso que a gente vai continuar falando dela. Doa a quem doer.